falamos de captação de patrocinadores empresas, né? E agora a gente tem que tocar num ponto que pra gente assim foi meio estranho no começo, né? Mas é uma troca muito interessante essa também de ajuda, tá? Nós vimos que existiam festivais, né, que sempre faziam a inscrição vinculada a um hotel, né, e falava sempre de hotéis parceiros, e aí a gente foi ver o que, que era isso, que a gente não tinha uma ideia, no primeiro, no segundo Cantago a gente não tinha ideia disso, né, e eu falava assim, que será, como que é, né, e a gente foi pesquisar, né, foi conversar com os hotéis que eram parceiros de outros festivais, e nos festivais mesmo, outros festivais que já tradicionais que a gente participava, a gente foi conversar com os organizadores, né, para saber como é que funcionava isso. E aí eu quero te falar, porque isso a gente teve que correr atrás, não vem assim de mão beijada como tá agora, porque a gente não tem nada na internet assim que a gente procure para ajudar nesse sentido. Mas agora tem, a gente fez aí essa conversinha e que vale a pena para você, que possa te ajudar, né? E pode ser feito um acordo com os hotéis, por exemplo, né, da gente indicar um coral se o hotel fizer também um preço melhor para os coralistas. Então, assim, é um acordo de gentilezas, na verdade, entendeu? Então, assim, você consegue um preço melhor para os coralistas, já que são muitas reservas que você faz e eles fazem isso por você, e eles também ajudam você é, dando uma porcentagem mínima que varia de 5 a 10%, tá? Das hospedagens, do líquido das hospedagens, tá? É, e isso ajuda demais o festival, entende? A entrada de valores com a ajuda de hotéis de hospedagem é muito boa para o festival e isso faz com que a gente estimule os próximos festivais e tenha um capital para a gente trabalhar no próximo festival, entende? Então, assim, aqui em São Lourenço existem vários hotéis que conseguem fazer isso, né? Nós também aqui a gente tem o privilégio de ter a segunda rede hoteleira maior de Minas Gerais, né? Aqui, graças a Deus, por ser uma cidade turística. Mas então nós não tivemos dificuldade, assim, é um ou outro hotel que de repente uma grande empresa que, ai, olha, se eu tiver vocês ou não, eu vou encher o meu hotel do mesmo jeito, né? Pensamento assim, é um pouco limitado ao meu ver, porque você não está só pensando no lucro individual, a gente está pensando numa melhora da sociedade como um todo, atraindo um bom turismo, né? Um turismo de canto, um turismo de canto coral, um turismo de outras artes, né? E que é para os próprios filhos deles, para os próprios netos deles, né? Então eu fico pensando assim que não adianta a gente interferir, né? As pessoas elas vão aprendendo com a vida, vão tendo as experiências e vão ver o que é importante ou não para a vida dela. Então, tá bom, não quer participar, não participa. Mas tem muitas pessoas, muitos hotéis que têm essa outra visão que a gente estava conversando agora. E aí nós indicamos eles como os parceiros, né? Alguns festivais colocam como sendo uma condição para inscrição, né? Estar num hotel parceiro. Porque é isso que eu tô falando para vocês. Este valor de porcentagem de 5 a 10% que o hotel deixa, né, pra gente, colabora para o outro festival acontecer. E isso é muito importante, né? Assim, que se faça de maneira muito correta, né? Que se tenha um controle muito certinho disso, porque assim você consegue, né, ter os próximos festivais garantido. E quanto maior o festival fica, mais entrada de capital você tem, mais você pode investir. A gente comprou os tablados dos coralistas, por exemplo, né? Comprou microfones, a gente foi crescendo, comprando
comprando caixas de som, né? Para o Festival Cantáguas, né? Então, nós pudemos investir numa equipe de filmagem, numa equipe de som adequada, né? Então, assim, puxa vida, né? Isso é uma coisa positiva para a sociedade.